Olá, olá, olá. Olá, Boa Telmo. tarde, como Como é é que que vai, meu? estás? Tranquilo, está tudo tranquilo. Estava aqui com um pequeno problema técnico, Ok, ok. mas já está. Estás a ouvir-me bem? Perfeito. Eu vou tentar aqui aumentar o Ok. volume. Ok, Sim, eu está no também vou máximo. tentar melhorar aqui a posição da câmara. Ok. Enquanto o pessoal vai entrando, boa tarde Exato. ou boa noite a todos, assim que não vejo, boa Olá, tarde. olá, olá. Estamos aqui com o Telmo Van Dunham, modelo, blogger, o homem da moda. Exato. Então, como é que tem estado o teu... O blogger vem primeiro, o blogger vem primeiro. É? Começaste como Sim, blogger sim. primeiro. Eu achava que tinha vindo as duas coisas ao mesmo tempo. Não, por acaso o modelo vem primeiro, mas eu prefiro meter o blogger porque depois, com o tempo, as coisas foram mudando e acabei por me sentir mais blogger do que modelo, propriamente. Como modelo. Ok. Exato. Diz-me uma coisa, tu viveste muito tempo em Portugal antes de ires para a Inglaterra? Sim, vivi até aos meus 16 anos. Depois Ok. fui para a Inglaterra, sim, fui para a Inglaterra aos 16 e voltei aos 26 para Ok. Portugal. E foi em Inglaterra que se deu aquele despertar para o mundo da moda? Ou já em Portugal? Uh, Bem, eu posso dizer que em Portugal o bichinho já estava lá, mas depois em Inglaterra é que, aliás, uns 5 meses ou 6 meses antes de ir para a Inglaterra é que eu percebi mesmo que gostava, que estava mesmo a gostar de moda. Que foi na altura eu tinha encontrado um blog, pronto, na internet encontrei um blog que era Uhum. sobre os jogadores de futebol da Premier League, pronto, da Liga Inglesa. Uhum. E partilhavam fotos, tipo de fotos de paparazzi, os jogadores a saírem dos restaurantes, a saírem das lojas. Então eram os jogadores todos cheios de estilo. Naquela altura era o David Beckham, era o Frank Lampard, por exemplo. Então foi nessa altura que começou a surgir a inspiração. E eu lembro-me que foi mesmo nessa altura que eu já me inspirava e tentava imitar alguns looks. Por exemplo, comecei a usar boina nessa altura. Foi Ah, mesmo antes de ir para a Inglaterra. exato. E porquê é que decidiste ser blogger? E de moda, blogger de moda? Uh, Bem, o blog, para explicar isso, eu tenho que ir mesmo atrás. Então, no início, eu vou ter que ir mesmo bem back in the days. Eu nasci em 93. Em 95, eu participei num. Fiz parte da capa da Cerelac, em que eram 3 bebés. Então fizeram uns castings nas creches e tudo mais. E eu fui um dos selecionados. Então, ou seja, eu já fui modelo com 1 ano e meio, 2 anos. Então, Estava às vezes predestinado. pode parecer ironia do destino até. E Sim. depois, na minha adolescência, eu sempre sonhei ser modelo. Quer dizer, não digo sempre sonhar, porque depois tem aqueles sonhos uh, que todos os rapazes têm, que é ser jogador de futebol, por exemplo. Uhum. Uh, mas eu já tinha esta preocupação com a imagem, passei a ter aos 13 anos, por influência dos meus filhos, dos meus tios. Então, depois mais ou menos na adolescência queria ser modelo, mas nunca tive aquela coragem de bater a porta de agências ou tirar
e fazer um book, por exemplo. Então fazia aquelas fotos amadoras com os fotógrafos na rua e tudo mais. Então já em Inglaterra, depois houve um amigo meu que tinha comprado uma câmera, que ele por acaso é bastante talentoso, e ele disse: Olha, eu comprei uma câmera e tu vais ter que tirar as fotos comigo. Ok, tranquilo, vamos tirar as fotos. Tiramos as fotos e recebemos um bom feedback no Facebook. Na altura ainda era o Facebook, estou a dizer em 2013, 2014, mais ou menos. Recebemos um bom feedback. E depois ele disse: Olha, eu tenho um site, tu podias meter lá as tuas fotos. Mas só que eu não. Eu, na minha cabeça eu não quero ser blogger, porque eu já conhecia muitos bloggers. No entanto, tem uma blogger que é uma das melhores bloggers portuguesas, que é a Sofia Mexiquer, foi minha colega na primária. Eu já acompanhava o trabalho dela, eu acompanhava o blog Alfaiate Lisboeta. Então eu não queria ser blogger. Na minha cabeça eu não quero fazer o que eles fazem, não quero escrever, não quero. Eu só quero meter fotos na net e o pessoal vai clicando like, vai dando feedback. Eu não quero fazer o que eles já fazem, quero fazer diferente. Então ele deu-me um site. Peguei no site, deixei o site, claro. Então, passado um tempo, eu disse: Não, deixa lá ver o site. Fui lá ver o site, comecei a mexer, a mexer, a mexer. Disse: Ok, isto aqui parece dar alguma coisa. No entanto, eu tinha a página no Facebook que era Confidence Not Ego. Ou seja, em português, confiança e não ego. Que era só a página do Facebook, onde eu metia todas as fotografias. Ou seja, eu não tinha nenhum link, eu só tinha a página do Facebook. Metia todas as fotografias, o pessoal ia lá, metia os likes, comentava, e tinham. E isso foi em 2014, recebi um ótimo feedback. Tanto que, a partir daí, eu fui convidado para trabalhar numa revista. Na altura era uma revista digital, Mochima Magazine. Mochima Magazine, e depois eu trabalhei e entrei como editor de moda. Entrei como editor de moda e, no entanto, do Confidence Not Ego. Estás-me a ouvir? Sim? Agora sim, ele parou um bocadinho, mas Sim? agora está a ouvir. Ok. Então eu tive que parar o projeto Confidence Not Ego. Então, depois, a revista também parou e em 2015, quando eu decidi voltar, eu disse: Ok, eu tenho que voltar, mas já não vai ser Confidence Not Ego, eu tenho que ser diferente. E eu conheci uma blogger, vi o blog da Cláudia Santos, deves conhecer, que agora iria lançar agora uma coleção no Portugal Fashion. Eu vi o blog Sim, sim. dela, ela na altura estava em Angola, e eu vi, eu fiquei, uau, eu não sabia que era, não conhecia nenhuma blogger angolana, e eu não sabia que existiam bloggers angolanos. Eu fiquei, uau, então é possível fazer conteúdo para Angola. Fiquei mesmo surpreso com a qualidade de imagem e a qualidade do blog que ela tinha. E eu disse: Eu quero fazer assim, assim como ela. E então decidi fazer. Eu disse: Ok, então vamos mudar o nome, já não vai ser Confidence Antigo, então pá, It's Van Dunen. Faz parte do nome, o nome não tão comum, chama a atenção. It's Van Dunen, isto é Van Dunen. E criei o blog há 5 anos atrás, fez agora 5 anos em janeiro. Um, e foi basicamente por aí que eu decidi ser blogger. E depois, com o tempo, depois fui aprender muitas coisas. Obviamente que no início não sabia nada, mas foi, Claro. obviamente, de visitar blog a blog. Naquela altura, há 5 anos atrás, a comunidade dos bloggers era extensa, eram muito mais pessoas a fazer, eram muito mais unidos também. O Facebook, o Instagram, por exemplo, ainda não tinha tanta força como tem hoje. Então foi basicamente assim que surgiu o blog. O blogger, nesse caso. E o teu blog despertava mais atenção para o público feminino ou masculino? Era mais o público feminino, obviamente, porque primeiro eu comecei a chamar a atenção aos bloggers, não é? E as meninas estavam em maioria no mundo dos blogs. Obviamente já havia alguns fashionistas, homens,
mas eles não ligavam muito os blogs. Era ter uma página de Instagram e meterem as fotos, mas eram poucos. Eu, para te ser sincero, eu não me lembro assim de homens, talvez dois ou três homens angolanos que tinham mesmo um blog e têm até hoje. Uh, mas de resto eram muito poucos, eram mais mulheres. E depois o público também, eram mais mulheres que tinham, que comentavam. Os homens são mais resguardados, ficam mais ali no lay low e não expressam muito, não dão muito feedback. Mas isso depois foi com o tempo. Hoje em dia eu já criei um leque, se posso assim dizer, já tenho um público, homens que dão muita força e acompanham o blog. Ok. Bom. Então houve aqui uma mudança, que podes ver uma mudança tanto da forma do comportamento, Sim, como também da forma de pensar do homem em relação à moda e a forma como ele também vê as coisas nas redes sociais e o acesso à internet e na procura também destes conteúdos. exato, exato, exato. Como eu disse, são 5 anos e as coisas já não são, já não é a mesma coisa que há 5 anos. Hoje em dia o homem preocupa-se muito mais com a imagem. Vou dar um exemplo, o homem para um casamento preocupa-se em ter um fato cintado e não simplesmente como há 5 anos atrás em ter simplesmente só um blazer e não queria saber se, por exemplo, a manga do blazer passa o relógio ou passa a manga da camisa ou não. O mais importante é ter o blazer, a camisa e a calça e por aí. Hoje em dia não. Hoje em dia os homens estão mais preocupados em ter o blazer todo cintado, bem arranjadinho. Houve uma certa mudança nesse sentido. E eu faço parte dessa mudança porque eu também, com o tempo, também fiz um upgrade no meu estilo. Então eu estou incluído juntamente com eles nessa mudança. Exato, tu disseste uma coisa interessante, que antigamente os homens não tinham aquela preocupação muito voltado para a estética, em ter uma roupa mais cintada, como estavas a dizer, uma roupa mais cintada e mais que não fosse tão justa ao corpo. Os homens tinham um bocadinho de receio de utilizar roupas muito justas, porque isso podia pôr em dúvida a masculinidade, por isso bastava estar Exato. vestido que não importava. E agora já há uma mudança, já há uma preocupação com os pequenos detalhes, por exemplo, a questão da manga não ultrapassar o relógio, regras Exato. estéticas que agora tendem a cumprir e a não ter esse receio de pôr em causa a masculinidade, que agora isso já não é isso que vai definir se é mais másculo ou não. Sim, eu acho que também acaba por ser uma parte, um contributo das próprias marcas em si. Acho que as marcas tiveram uma palavra, um pé muito forte nesse sentido. E os homens também acompanharam, de certa forma. As marcas apostaram. Vou dar um exemplo. Hoje em dia, os homens têm tantas malas como as mulheres, por exemplo. As mulheres têm, se calhar, para cada sapato ou cada vestido, têm 10 malas, ou pronto, tem uma mala para cada vestido. Nós homens hoje em dia também temos. Eu, por exemplo, eu tenho uma mala para viajar, uma mala para ir treinar, uma mala para levar simplesmente o meu computador, outra mala para levar se calhar o iPad, outra mala para levar as minhas coisas de higiene. Então, hoje em dia, o homem acaba também por estar mais à vontade. E antigamente o homem era mais peito para a frente e mais machão e não se preocupava muito com isso. Hoje em dia o homem está mais à vontade, está mais à vontade. E parece que está na moda ser vaidoso. É isso. E está E tu preocupado com, chamas, com tu a chamas imagem. a isso de ser vaidoso, uma pessoa que gosta de cuidar da imagem? É uma vaidade? Sim, de certa forma eu posso dizer que sim, mas também ao mesmo tempo vou discordar porque eu defendo que a vaidade primeiro tem que vir de dentro. Eu defendo que primeiro tem que ser a base da educação, vem a educação, a postura e o conforto.
Só depois é que vêm as roupas, os acessórios e tudo mais. Porque muitas vezes as pessoas podem estar muito simples e conseguirem passar uma imagem ou estilo, um estilo muito forte. Eu posso estar, por exemplo, de uns ténis brancos, uns chinos e uma t-shirt branca e estes óculos, mas a minha postura e a minha forma de estar pode chamar a atenção. Isso é que eu acho que é mais importante. E às vezes há esse balanço que as pessoas podem estar muito bem vestidas, mas às vezes a postura, a educação, a forma de estar, acaba por arruinar também tudo. Então eu acho que a educação, postura, conforto vem antes do estilo e da moda. Também tem que haver aqui um conjunto de coisas que também pode fazer a imagem da pessoa, que não é só a roupa que veste, mas também a forma de estar, o seu Sim, sim, sim. comportamento. Ok. Isso também agora se aplica aos homens e não é só uma questão das mulheres que tinham que ter determinadas posturas e comportamentos, que era uma exigência muito maior para as mulheres. Exato. Um, e que outras mudanças é que tu tens observado no comportamento do homem em relação à imagem e à moda? Outras mudanças. Uh, eu sinto que hoje em dia muitos homens tentam ser únicos, que é das coisas mais importantes. Eu acho que as tendências são importantes, sim, são, mas é importante a gente pegar nas tendências e criar o nosso próprio estilo. E eu já vejo muito nos homens. Há uns que não seguem só a mesma linha que os outros. Vou dar um exemplo. Por exemplo, comprar. Estou a ver com dificuldade, a rede está a cortar. Tem. Ok? Agora está melhor. Sim? Sim. Sim, Ok. Eu estava a dizer. Tentar ir do início. Eu estava a dizer, por exemplo, os homens têm o cuidado de não ter peças iguais aos outros. Irem por peças únicas, por exemplo, comprarem uma t-shirt, um casaco, e depois, por exemplo, vais à discoteca e vais ver 3, 4, 5 pessoas com o mesmo casaco que compraram na Zara, por exemplo. Então, hoje em dia, os homens têm esse cuidado. E isso faz parte da mudança. Faz parte da mudança e é muito bom as pessoas, os homens, procurarem ter um estilo próprio. ok. É terem aqui alguma identidade, não ter, Exato. não estar aqui sujeito a modas e tendências, o que todo mundo usa, mas dentro das tendências e das coisas que se usa atualmente, cada homem agora procura a sua identidade, aquilo que se identifica com ele. Isso também é muito interessante porque tanto falando na questão dos homens e nas mulheres, havia há épocas em que nós vemos pessoas que querem se vestir todas iguais para se posicionarem ou para pertencerem a determinados grupos. Sim, E claro. acaba por não haver muita, uma identidade muito bem definida. E acaba por ser mais uma pessoa daquele grupo e acaba por não haver aqui uma identidade e perceber. E depois as pessoas vão se descobrindo a si próprias, vão percebendo de que forma podem ajustar as tendências ao seu gosto, ao seu estilo e criar uma imagem Única. única. Exato. Exato. E tu também há pouco falaste uma coisa que é muito interessante, que os homens hoje em dia também já têm as malas para diferentes locais onde vão, seja para o ginásio, seja só para Exato. transportar pouca coisa. O que antes não acontecia, os homens foram capazes de andar com umas carteiras enormes nos bolsos, a Eu, telemóveis nos bolsos, eu chaves nos lembro bolsos. o meu pai tinha uma carteira assim, que ele usava aqui atrás, aquilo fazia uma lomba aqui no traseiro. Sim, parecia Era ser algo engraçado. muito característico, parecia que tinham que ter aquilo para se dizer, os homens têm que ter
Uma carteira nos Exato. bolsos, tem que Olha, ter as coisas nos eu bolsos. lembro-me a primeira vez, quando me deram a carteira, quando recebi, pronto, a minha primeira carteira, acho que tinha por volta dos meus 13 anos, eu procurava coisas em casa para ter a carteira cheia, percebes? Para me sentir homem. Então, porque não dava só para meter o cartão da escola, tinha que ter mais coisas. Então procurava tipo papéis para meter dentro de casa, recibos e tudo mais, para me sentir homem. Hoje em dia já não. Hoje em dia, quanto menos Menos coisas eu coisas, a tiver, carteira agora é assim. melhor. Sim, a minha carteira é mais ou menos assim. Agora em umas Não carteiras olho. assim, para caber. Se tiver que ser no bolso, tem que ser uma coisa muito discreta para não eh, dar aqui cabo da imagem, porque agora os homens têm muito cuidado. Não só na questão da roupa, uma coisa que eu também venho muito a dar conta é que antigamente pulseiras e colares, muito difícil encontrar ou ver homens a usar. Porquê? Porque são coisas que são adereços, são enfeites, são coisas que as Sim, mulheres sim, sim. gostam. E hoje em dia já há pulseiras para homens muito elegantes e colares também, que vejo homens que procuram. Querem ir a determinados É. locais, não encontro aqui, vou procurar aonde. E essa mudança, como é que tu vês isso também, atualmente? Eu acho que isso acaba por ser. Bem, os homens é como tudo. Tem que partir sempre. Tem que haver sempre um corajoso, tem que haver sempre alguém que dá o peito às bolas. Obviamente que eu também no início havia muitas coisas que eu ficava assim: será? Será que não dá? Será que fica bem? Será que não fica bem? Uh, mas depois é aquela coisa que os homens têm que ter, principalmente quem gosta e está preocupado com a imagem, tem que ter confiança em si. A imagem passa muito. O estilo vem muito depois. O estilo, quando estamos a falar de imagem, o estilo vem muito depois. O estilo, se calhar, deve ser o quinto tópico. Porque primeiro temos que falar de confiança, postura, como já disse, um, conforto. A pessoa tem que estar bem consigo mesmo, porque quando tens confiança, tu consegues. Há bocado disseste das raparigas que, por exemplo, usam usam as mesmas roupas para se enquadrarem no mesmo meio, no mesmo grupo. Eu, por exemplo, eu não me visto como grande parte dos meus amigos. Não. Por exemplo, eu nem me visto como o meu irmão. Parecido ao meu irmão. Eu gosto muito do estilo dele, ele gosta muito do meu estilo, mas a gente não temos a mesma linha. Mas eu não vou mudar por isso, porque eu estou confiante com o meu estilo. Mesmo que eu for o único, eu estou confiante porque eu sei que está bom, porque eu gosto do meu estilo. Então eu não vou mudar para ser aceito por outrem. Então é isso que é muito importante passar, é isso que é muito importante as pessoas saberem que pronto, não queria passar essa palavra, mas as pessoas têm que ter a mentalidade do I don't give a fuck. Tem que ter mesmo isto na cabeça. Então é muito por aí. E depois, por exemplo, eu gosto do estilo clássico, mas eu também gosto de exagerar. Por exemplo, tenho 3 anéis, tenho pulseira, tenho brinco. Então eu gosto de fazer essa diferença. Porque também assim evito as conotações. Porque eu a vestir clássico, a vestir assim sapatinho, camisa, calça clássica, as pessoas vão dizer, oh, aquele menino, sim senhora, muito bem comportado, sim, mas eu não sou perfeito, eu não sou. Eu tenho as minhas falhas, eu sou um ser humano. Então, eu tenho que quebrar isso. Já aconteceu, por exemplo, houve uma vez, eu estava sentado estava a almoçar com os meus tios, e acho que os meus tios até estão aqui, devem estar a ver, e o meu tio disse, epá, sobrinho, esse cabelo, na altura estava melhor que isto, esse cabelo tem que cair. Eu disse, não, tio, esse cabelo vai ficar. Quanto mais estiverem a falar que o cabelo tem que cair, eu vou deixar o cabelo assim. Porque eu tenho que evitar essas conotações, porque as pessoas vão dizer, oh, ele veste-se muito bem, clássico, blazer, camisa e tudo mais. Epá, mas aquele brinco ali faz-me confusão. Aquele brinco ali devia sair. Ok, então assim está bom. Porque eu não sou perfeito. E é essa a imagem que eu tenho que passar, sempre. E é basicamente isso. Mas É basicamente isso que é o meu estilo. Yeah. tu tocaste aqui em vários pontos. Sim, sim, sim. Falaste na questão das pessoas
de vestirem iguais e que não devem, tipo, se preocupar com o que os outros pensam, mas tendo em conta que muitas pessoas, dar aqui um exemplo da Ana de Pina, que fez aqui um comentário, muitas pessoas ainda não sabem qual é o seu estilo e quando estão a tentar integrar-se em determinado grupo, ainda estão à procura de aceitação, ainda estão a descobrir as suas Está aqui o meu tio. identidade. Como? Está aqui o meu tio que me falou do cabelo. À procura. À procura. Aqui, o brinco não me incomoda, mas o cabelo sim. Isso é o teu tio. Yeah, yeah. Foi o que eu me disse. Ok, e há muitas pessoas aqui que ainda estão-se a descobrir, e essa fase das pessoas vestirem igual aquele grupo para se integrar e depois passa, tem um estilo completamente diferente, por diversas fases da sua vida, a pessoa ainda está-se a descobrir, ainda não encontrou o seu estilo próprio. E o teu caso, por exemplo, tu dizes que tens um gosto por vestir de forma clássica, não é? Sim, 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 sim. Até disseste, mas eu gosto de fugir um bocadinho àquela imagem de certinho com os anéis ou com os brincos. Eu acho que isto aqui não é uma coisa de rebeldia que se calhar tu tens, mas toda a gente tem por base um estilo com o qual mais se identifica. No teu caso, é um estilo mais clássico. Não é? Exato, Mas exato. depois tens uma coisa mais pessoal tua que vais colocando, que são os brincos, que são os anéis. Okay? E depois uma mala diferente, só para fugir, porque tu, além de ter a parte clássica, aquela parte que te deixa com uma imagem arrumada que tu tens, que também não vais fugir muito disso, que é uma coisa que vais sempre buscar, porque já faz parte do teu estilo, como diz aí a Ana. Não é? Depois vais incrementar outras coisas e é isso que te vai diferenciar, é isso que vai definir o estilo da pessoa. Exatamente. Tu falas Exatamente. como se fosse uma coisa de rebeldia, se disserem para cortar o cabelo, não vou cortar. Mas se tu sentires, se alguém te disser, olha, corta o cabelo, mas se no momento tu sentires, se calhar tem mesmo que cortar, é porque se calhar Não, não já estás, aconteceu. não estás Já lá aconteceu. confortável com o cabelo. Sim, já Mas a partir do aconteceu. momento que tu estás confortável com o cabelo, tu dizes, Sim. não vou cortar. Yeah. Não é? Já E é aconteceu, já isso. aconteceu chegar no barbeiro e pá, esse cabelo. Epá, hoje vai tudo, hoje vai tudo. E foi. Simplesmente. E depois Eu. não é uma coisa que tu dizes, se eu soubesse tinha que ficar, não vais ficar. Não, não, claro. Hoje quero assim, é porque tu já tens aquela segurança Sim, que exato. de Exato. qualquer coisa qualquer mudança que tu faças, mesmo que seja ligeira ou que fuja um bocadinho daquilo que estás habituado, fazer, não vai te fazer sentir menos, ou não vai sentir ficar longe da tua pessoa, porque Exato. estás habituado com a tua imagem, com o teu estilo, estás confortável e, e é isso que também tenho vindo a reparar nos homens, é que têm tido a coragem de assumir o seu estilo, os seus gostos. Isso também, há pouco falaste que as marcas têm tido um grande peso nesse sentido, mas eu acredito que mais do que as marcas são os influencers, são os Claro. opinion makers também. Acabam por ter grande influência nisso, são aquelas pessoas que se usarem, amanhã a loja já vendeu tudo. Exatamente, exatamente. Os famosos. Eu também posso me incluir, os influencers, os fashion bloggers, os consultores de imagem. Nós estamos aqui, de certa forma, para ajudar. Por isso é que eu disse que muitas vezes alguém tem que dar o peito às balas. Para dar certa confiança para aquelas pessoas que não têm. Porque nós, de certa forma, nós estamos cheios de confiança. Por isso é que eu digo, e por isso eu vou ter que voltar para 2014, que o meu projeto era Confidence Not Ego. Confiança e não ego. É mesmo confiança. É mesmo confiança. Nós temos que ter confiança para poder assumir tudo e mais alguma coisa. E não falo só de estilo. Confiança para todas as coisas que acontecem nas nossas vidas. Para confiança de manhã, para acordar de manhã, para ir aturar o patrão, para aturar as outras pessoas, porque não é fácil aturar as outras pessoas, porque temos personalidades diferentes. Então tem que haver um balance. Então tem que haver paciência, tem que haver confiança, tem que haver. A autoestima tem que estar lá em cima. E eu acho que isso é muito importante. Acho que isso é muito importante.
Outra mudança que, Exato. que também venho a reparar na questão do homem relacionar com a imagem é que antigamente haviam determinadas cores, determinadas roupas que os homens teriam que usar para dizer que ele tem roupa de homem. E atualmente as pessoas já não é bem assim. Os homens já usam mais cores, já não têm aquela sobriedade de imagem, já usam outros tipos de peças. As calças não precisam de ir até arrastar o chão, já vai um pouco acima do, do tornozelo, as mangas já vão dobradas, o peito mais aberto, já não há aquela ideia fechada de que os homens têm que usar roupas mais sóbrias, têm que usar determinado peças, não podem ser muito justas, têm que ser largas, calças têm que ir mesmo até ao chão, Tem que têm ir que lá para quase baixo. arrastar, e já não há esse já um outro cuidado também nesse sentido, já há uma nova adaptação, os homens já têm esse cuidado e isso leva também depois à forma como também vão às compras, como fazem as compras. Como faz as compras, sim. Por exemplo, antigamente os homens irão, eu já sei o que eu quero, vou, pegam duas, três t-shirts, uma ou duas calças e usa durante meses e meses e meses até começar a ficar gasto e depois volta esse processo. E hoje em dia os homens já compram de outra forma, já vão, já experimentam, isto não me ficou bem, isto não é bem o que eu Está na quero. mesma medida. Sim, já há uma outra relação dos homens com a compra, como a forma como vão adquirir as suas peças. Exato. E essa mudança, como é que tu também tens reparado, como tens visto? Qual é a tua opinião em relação a isso? Hum, eu acho que talvez, às vezes parece até que a mulher tem alguma influência da mulher. Eu às vezes penso que tem alguma influência da mulher. Uh, porque a mulher acho que passou a exigir mais dos homens. As mulheres passaram a exigir, "Epá, para sair comigo tens de estar bem preparado. Eu para namorar contigo tu tens que vestir assim, tens que estar assado, cozido. Então eu acho que isso obrigou com que os homens, por exemplo, hoje em dia há mais barbearias. Os homens vão à barbearia uma vez por semana, por exemplo. Antigamente não, se calhar. Acho que as barbearias hoje em dia estão a lucrar mais do que os cabeleireiros e os centros de estética. É verdade, é verdade, é verdade. Uh, e, e é muito à base disso. É muito à base disso hoje. E não só, por exemplo, também sair à noite. Os homens querem sair à noite. Não, já não existe aquela coisa. Não, só tenho essa roupa para sair à noite. Então tem que ter mais uma variedade, porque o homem quer sair todas as sextas-feiras. Então não pode ir todas as sextas-feiras com aquele tênis ou com aquele sapato. Então, esses fatores e mais outros, claro, saídas ao restaurante, outros eventos, casamentos também. Isso obrigou com que o homem também fosse mais vezes ou tivesse que ir mais vezes às lojas. Por exemplo, eu lembro-me que até se calhar os meus 16 anos ou até os meus 15 anos eu tinha um fato para ir aos casamentos. Ou dois fatos para ir aos casamentos. Mas depois, já hoje em dia, olha, tenho isto aqui por escolher. Então eu acho que é muito à base disso. Obviamente que as marcas também contribuíram para isso, porque passaram a mostrar mais variedade aos homens. Os influencers, mais uma vez, também contribuíram para isso. E adiciono também as mulheres. Yeah, adiciono também as mulheres nesse leque. Ok. Tornou-se mais competitivo e os homens, para estarem dentro do mercado, Exatamente. têm que se pôr um passo à frente também. Exatamente. Nesse- Ok, boa, boa. E a questão da imagem do homem também mudou, não só a questão da forma de vestir, como falaste há pouco, o Sim. cabelo, barbearia, cuidados com a pele e até também a nível de manicure, que os homens já fazem manicure. Já fazem. Portanto, há aqui também uma mudança nesse sentido, os homens se preocupar com a imagem no seu todo, não só na questão da roupa, mas também dos outros cuidados, não é? Claro, claro.
Ok. E, e no teu ver, como é que foi essa mudança para ti também? Para mim. Quando é que também percebeste, sim, quando é que percebeste que também isso iria ajudar a melhorar a tua imagem, Hum, sem perderes a parte de masculino? sim, 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 claro. Hum, eu, desde cedo, habituei-me, não, conformei-me que poderia ser conotado como um metrosexual. Eu, eu sempre fui muito fã do David Beckham. Desde muito cedo mesmo. Muito cedo, acho que desde os meus 10. Na altura que ele foi, foi jogar para o Real Madrid, 2004, 2003, se não me engano. Sim, Então, ele nessa altura, quando se falar, quando se tivéssemos que falar de metrosexual, era o David Beckham. Então, na altura, depois fui crescendo e quando fui me preocupando mais com a imagem, vou dar um exemplo, por exemplo, cortar os pelos das axilas. Hoje, antigamente, os homens, quem tivesse era mesmo um homem, o era um macho. machão, não é? Era um macho. Eu não, aquilo atrofiava-me, eu tinha que cortar, e corto até hoje, por exemplo. E depois, o gosto pela moda também, o facto de querer ser modelo, eu via muitas revistas e via sempre os homens ali, tudo limpo. Então, esse cuidado passou a vida aí. Depois, os homens hoje em dia, como é que eu vejo? Eu acho que vejo da mesma maneira com a imagem, porque não vale a pena estar bem vestido e não ter o cabelo arranjado. Não vale a pena estar bem vestido, ir ao restaurante, meter a mão na mesa, né? E sair com uma rapariga, ir ao restaurante, meter a mão na mesa e ter as unhas mal arranjadas. Ou não ter creme nas mãos, por exemplo. Chegou àquela altura da puberdade que vêm as borbulhas na cara, há que ter aquele cuidado, procurar o creme certo para tirar aquelas borbulhas. Hoje em dia também é o cuidado de encontrar a máquina certa para cortar a barba e não deixar borbulhas, não deixar os pelos encravados também. Então, eu acho que, e não só, mais uma vez eu volto a tocar nas empresas, nas marcas que passaram a entregar mais e em maior quantidade também. E hoje em dia nós temos muito por onde encontrar em termos de produto. Exato. Também o produto veio a surgir mais ofertas porque as pessoas também têm estado a procurar. Ok? As Exato, pessoas têm claro. estado a- a exigir também mais para si. Como diz a Ana de Pina, a imagem também não começa da cabeça para baixo. Acho que qualquer pessoa que esteja preocupada com a sua imagem, quando ela se vê ao espelho, se alguma coisa não estiver bem, ela vai procurar formas de Tudo. colmatar. Esqueci-me de falar do perfume, claro. Exatamente, O perfume certo. exatamente. É. Exatamente. Tem havido, sim, uma grande evolução de cuidados de imagem do homem que tem vindo a crescer. Eu estive a ler há dias de que por ano a percentagem de homens a consumir vai aumentando mais do que a percentagem de mulheres. Se calhar mulheres também já consomem por natureza, se calhar já nem é Sempre algo que se conseguiram possa acrescentar, também. mas o aumento de homens a consumir, a percentagem é maior para os homens do que para as mulheres. Sim, sim, claro. E as marcas também têm vindo também a desenvolver mais coisas e a proporcionar também novas experiências para os homens. E o que tem vindo também, já que está curioso, já que está ávido dessas novas coisas, de mudança e de cuidados da imagem, vão Exato. surgindo Exato. até maquilhagem para homens. Já Acho que essa é a nova, essa é a próxima, esse é o próximo obstáculo. a Nós já utilizar. passamos por muitos. Já passamos por muitos. Sim, Já passamos pela skinny jeans, porque muito homem não queria usar, olhava para skinny jeans como colã. Passamos pela skinny jeans, passamos pelas calças cintadas até o tornozelo, que diziam que era calças a chover. O que mais? Passamos por certos obstáculos que o próximo é maquilhagem para homem. Esse é o próximo obstáculo. isso ainda é uma resistência que ainda tem e muitos homens usam, porque está muito Sim, associado.
Mas eu às acho que não mulheres. faz muito, eu acho que não faz muito sentido, por exemplo, uh, eu até ir à televisão, eu nunca tinha usado, nunca tinha experimentado make-up. Mas quando eu fui, eu usei e não reclamei. Sentei-me, yeah, fiz um make-up tranquilo, sem problemas. Então eu acho que, mais uma vez, falta representatividade, vai partir de nós, influencers famosos, passarem a usar dia a dia, mostrarem, olha, make-up só para tapar isto, tapar aquilo, só para fazer uma correção tranquila e depois, com o tempo, mas acho que ainda vai ter uma boa resistência, porque aí o homem, a masculinidade aí fica Pesa muito em bastante. questão. Aqui pesa bastante, porque também vemos que a maioria de homens que usam são homossexuais e depois há aquela ideia de associar a maquilhagem ou às mulheres ou aos homens quando são homossexuais. E depois isso cria aqui uma resistência, eu não vou estar a usar maquilhagem para não me pôr em causa, eu sou homem, sou macho, gosto de cuidar da minha imagem, mas não quero pôr em dúvida aqui também a masculinidade. Acho que ainda há aqui uma barreira, mas acredito que já houve um longo caminho. Sim, já passamos outros obstáculos, então acho que já estamos a chegar lá. Eu, por exemplo, hum, eu se não uso ainda, deve ser tipo, por preguiça de chegar numa loja da Kiko e perguntar, só mesmo por preguiça. Porque eu não tenho problema nenhum em vir a usar. É só mesmo por preguiça. Senão, porque das vezes que eu usei gostei, gostei como ficou, porque foi a cor certa, o tom certo para a minha pele, o meu tom de pele, então ficou mesmo muito bem. Pronto, depois também aquela parte da paciência, tem que ter paciência para o final do dia tirar 20 Exato. mil toalhitas para limpar. É Então, verdade. Para além do processo que se tem de ultrapassar, que é a parte da masculinidade, e depois tudo que envolve a utilização da maquilhagem, que é depois ter que retirar, que é a trabalheira que dá, que as mulheres gostam dessa parte, não se importam de ficar ali horas e horas e horas é a tirar. descuidar, mas os homens gostam sempre de coisas mais práticas, que também não faz parte da sua natureza, andar ali horas e horas. Claro, claro. Ora já há uma grande mudança e já há homens que se calhar demoram muito mais tempo a ser arranjado que muitas mulheres, Sim, sim, sim. mas Sim, por ainda a exemplo, essência. eu não me importo de perder mais 20 minutos na casa de banho a meter uma esfoliante, por exemplo. A minha máscara, por exemplo, antes do banho. Por isso também não, se calhar não seria tão mais 20 minutos a tirar maquilhagem, se calhar não seria assim tão mal. Uma Mas coisa que tu disseste que tu fazes é o cuidado com a pele depois da esfoliação, a usar a máscara, mas isso é uma coisa que muitos homens ainda não usam. Não porque se calhar acham que não é para usarem, mas porque também é o tempo que depois isso leva sim, para fazerem que muitos não estão dispostos a fazer e outros mesmo porque ainda não perceberam a real necessidade e benefícios que têm em utilizar esses exatamente. cosméticos. A diferença depois quando tiras a máscara é brutal. É brutal. Mas eu, por acaso, conheço, tenho muitos amigos que já usam, não têm problemas em usar. Muitos por influência das namoradas. Uh, Mais uma vez, a mulher volta a ter um papel importante nisso. Mas outros, ora está, aquela parte da masculinidade. Exato, e do Do tempo orgulho. que leva e que muitos homens não estão dispostos. Preferem fazer outras coisas Exato. do que estar focado ali tanto tempo para algo que ainda não está incutido na sua rotina. Claro, claro. Ok. Aqui do pessoal, se tem aqui alguma pergunta para fazer, o que é que gostariam de saber mais a nível da moda e da imagem para o homem? Agora é hora Levando das em perguntas. causa aqui a vossa masculinidade, como já viram, o Telmo é
Um homem que gosta de se cuidar de todas as formas e é muito masculino. Ok, não surgem aqui algumas perguntas. E como é que está o teu blog? Enquanto as pessoas estão aqui a pensar, como é que está o teu blog? Como é que estão as coisas? O teu trabalho com a moda? Como é que está? Nesse momento o blog está fechado. Está fechado por um tempo. Também acabamos depois de aproveitar também esta altura da quarentena, mas já estava mesmo programado para ser fechado para um novo plano. Vai haver umas surpresas. Espero que esta fase vá, pelo menos, até início do verão, ou até o final do verão. E para o final do ano há surpresas, vai haver também, espero conseguir fazer uma brunch para os 5 anos, porque este é o quinto ano do blog. Então o blog está fechado para este plano, para reformularmos este plano. Então, de resto, por isso é que eu não tenho o link na bio do Instagram. Tenho só, acho que tenho só o meu e-mail. Ok, a Mónica deixou já uma pergunta. De onde vem a inspiração nos looks diários? A inspiração dos looks diários vem mesmo, acho que vem do Instagram. Vem do Instagram. E por incrível que pareça, às vezes também vem de mulheres. Vem de influências, vem de algumas marcas. Por norma, eu organizo os meus looks um dia antes. Já sei mais ou menos, já sei o que vou vestir no dia seguinte. E é importante passar isso, que eu por acaso estive a conversar ontem com uma rapariga que eu estive a explicar isto, que ela pediu-me para fazer um vídeo em street style. Eu gosto muito de street style, fica muito bem, tenho algumas roupas e gosto de vestir, principalmente quando vou à discoteca. E ela pediu-me para fazer um vídeo street style e tudo mais. E eu tive que explicar que às vezes depende, tem que ser a moda. Eu vejo a moda como arte. Eu tenho que sentir. Eu não consigo chegar, tirar, ok, tiro este blazer, meto, tiro aquela calça, meto e vou. Não. Eu tenho que estar, ok, vai este e vai este. E eu, quando vou, sinto que vou com aquela confiança. Eu estou a vestir mesmo a roupa. Não consigo, não dá para ser uma coisa do momento. Então eu tentei passar isso para ela. Então por isso é que eu estava a dizer que normalmente as roupas, os looks eu começo já a pensar um dia antes. Ou então, por exemplo, se não for um dia antes, quando eu acordar provavelmente vou ficar 20, 30 minutos ali scrolling down no Instagram, a procurar inspiração e depois é que vou vestir. Normalmente é sempre assim. Tens aqui uma pergunta do Ivan, que acho que é Ivan. I am Ivan Jesus. Como é que se mantém stylish durante a quarentena? Não tem como. Não tem como? Manter uma imagem assim cuidada em casa? Em casa, a imagem. Bem, vou tendo a minha rotina normal. Esfoliante, as máscaras, os treinos, por exemplo, isso também está incluído. Mas em termos de roupa fica um bocado difícil. Vai ter que ser as coisas mais leves. Não dá para meter um blazer aqui dentro de casa, porque não, a não ser, por exemplo, hoje já fui buscar a camisa, já fui buscar a calça, porque estou aqui sentado contigo e esta conversa é como se estivéssemos em televisão, é como se estivéssemos numa reunião, por exemplo. Então eu tinha que estar mesmo bem apresentado. Então fica muito difícil dentro desta quarentena, a não ser, por exemplo, para a semana eu vou começar as minhas aulas, então aí se calhar já vou... Vais ter aulas online? Sim, online. Mas, por exemplo, tu que vais tendo aulas online, o que é que tu sugeres? Por exemplo, não vais estar sempre de camisa, nem de blazer na aula, mas o que é que tu sugeres, por exemplo, em quem está em casa? Sim.
Para estar de uma forma mais arranjada possível, o que é que tu sugeres? Ah, bem, como muitos vão estar em videochamada, vai ter que ser daqui para cima, não é? Então, não estou a dizer que em baixo vão usar calções ou vão usar pijamas nem nada do género, mas jeans e depois uma camisa e blazer em caso, por exemplo, se tiverem reuniões. E convém que as reuniões ainda assim mantenham aquele nível formal para não se perder o foco e o ambiente pronto, das instituições em que estão inseridos as mesmas pessoas. No meu caso, vai ser muito habitual, t-shirt, vai estar em casa está quente, então vai ser t-shirt, dificilmente camisa. Então vai ser muito à base de t-shirt, jeans, t-shirt, fato treino, roupas práticas. Não, acho que não faz muito sentido a gente estar a usar, a não ser que acordemos assim, mesmo com uma inspiração. Não, hoje vou vestir, porque. Desculpa, fiquei. Acho que é a bateria. Hoje estou mesmo a sentir, tenho que vestir aquilo e depois, pronto, vou buscar aquela minha calça clássica, a camisa, meter os anéis, o relógio e tudo mais. Não sei o que aconteceu aqui. Estou em pausa. Não, está Estás a tranquilo. ouvir-me? Sim, sim, estou a ouvir, estou a ouvir. Acho que eu vou Sim. acender. Então tu sugeriste aqui ideias, por exemplo, t-shirts, calças de fato de treino, jeans. Sim, Uma opção também para estarem com uma imagem mais cuidada, também cuidar da pele, exato, exato. aproveitar também esta fase Coisas mais e ter práticas. a... Exatamente. Diz uma coisa, quem é que tipo de conselhos é que os homens costumam te pedir ou procurar? Ultimamente, é engraçado que desde que voltei para Portugal, é a altura que eu tenho me sentido mais blogger, ou mais influencer, se posso assim dizer. Gosto sempre de meter o blogger à frente porque influencer é muita responsabilidade. Pois. Influencer é Sim. muita responsabilidade. Então, os homens, por exemplo, vão ter um casamento no verão. Olha, vou ter um casamento no verão, estava a pensar em investir assim, o que é que tu achas? Também gostaria de levar este sapato. Depois, o que é que eu tenho que combinar? O que é que eu tenho que combinar com este sapato? O que é que eu tenho que combinar, por exemplo, será que dá para meter o lenço de bolso? Dá, não dá? Olha, se vestir esse fato azul, cuidado. Depois, por exemplo, há certos códigos que eu tenho que passar. Por exemplo, vais para um casamento, onde é que vai ser o casamento? Será que é quinta? Será que é um palácio? Será que é um outro espaço mais formal? Por exemplo, um hotel? Então, aí tem que balançar a cor do fato, o tipo de fato. E é esses códigos que eu tento sempre passar. E os homens, é mais a base disso que os homens procuram. É mais quando têm certos eventos, E de saber como se devem vestir nesse. combinações. Exato. Exato. Sim. É mais Ok. a base da E mulheres combinação. ainda procuram As mulheres é que ajuda? começaram a procurar mais no início. Sim. No E início, ainda procuram? sim, ainda procuram, ainda procuram. Já não em grande número, mas ainda procuram. Mas eu acabo sempre por frisar que eu não sou um expert em dar conselhos em mulheres. Eu consigo mais dizer, olha, se fores mais ou menos por essa linha, é mais ou menos assim. Eu não consigo montar um look de uma mulher. Não consigo, não entendo mesmo. Mas eu Já consigo, pensaste? Já diga, pensaste em ser consultor de imagem? de mulheres. Em geral, de homens e mulheres. De homens sim. Isso é um dos planos. Isso era uma das coisas que eu ia começar a fazer se a quarentena não aparecesse. Era das coisas que eu ia começar a fazer mesmo uma semana antes da quarentena, antes de declarar o estado de emergência, eu ia começar a fazer isso. De modo profissional mesmo. Mas depois, pronto, olha, tivemos que ficar em casa. Mas agora, para mulheres, não consigo. Mas é engraçado. Mas eu consigo dar.
eu tenho uma plena noção. Olha, isto fica bem, isto não fica bem. Se tiveres a usar esse tipo de brinco, o cabelo tem que estar preso, tem que estar solto, por exemplo. Estas cores, fica bem, não fica bem. E depois acabo, por exemplo, em casa, por ser o stylist da família. Por exemplo, a minha mãe prepara-se, mas eu estou aqui, por exemplo, eu não vou sair, ela é que vai sair, mas ela vai bater aqui à porta do quarto. Olha, o que é que achas? Achas que está bom? Achas que não está bom? Olha, vai ver a tua irmã, vê lá se a tua irmã vestiu bem. Então, acaba por ser mais ou menos assim. Eu acho Mas pronto, é uma se coisa. calhar tu tens até algum conhecimento, só te falta se calhar um bocadinho de Sim, acreditar que tu consegues, se calhar, ajudar as mulheres. Como diz aqui a Mónica, sempre foste um expert em Londres. É só acreditar que realmente és um expert. yeah. E, e Uh, então vamos ter um consultor de imagem aqui, o problema, especialista. o problema é esse. O problema é que com o passar do tempo, o gosto pela moda abriu muitas vertentes. Acabei por aprender muita coisa e ter jeito por muita coisa. Então, às vezes, fica difícil em saber o que é que realmente eu quero fazer. Por exemplo, acabei por descobrir que o gosto pelo marketing, o gosto pela gestão, o gosto pela comunicação social, que é agora onde estou-me a formar. Passei também a ter o gosto e sei que tenho mesmo jeito para, para stylist, consultor de imagem. Então, às vezes fica um bocado difícil saber onde é que eu vou entrar. Gerires Pronto, uma empresa de consultor de imagem. É gestão, geres uma empresa de consultoria de imagem para homens ou para tenho o mulheres. sonho de ter a minha marca também. É muita coisa. Dá para juntar as coisas. Não, Estás aqui dá, um com o tempo. ponto onde podes unir tudo. É uma questão de delinear bem os objetivos. É uma questão de delinear bem os objetivos. Mas em suma, as coisas estão a correr melhor agora que vim para Portugal, para ser sincero. Ok, então fizeste muito bem em vir para Portugal. Sim, porque eu desde cedo meti na cabeça que eu queria fazer o conteúdo em português e o público-alvo seria Portugal, Angola, para logo, pronto. Sim. Então nunca fiz conteúdo em inglês. Quer dizer, acho que nos 2 primeiros anos fazia texto em português, metia as fotos e depois o texto em baixo era em inglês. Então era mais ou menos isso. Mas depois perdia muito tempo para fazer a tradução, fazia rápido, mas perdia muito tempo, então deixei de fazer em inglês, porque em Inglaterra são 1000 pessoas a lutarem por um bolo. 1 milhão de pessoas a lutar por um bolo. Lucas, eu também sou teu fã. Lucas aqui é teu fã. Já viste, estás aqui com montes de pessoas que te admiram e conhecem o teu trabalho Desde há e muito qual tempo. é a influência que tu tens com o público. Eis aqui a Mónica, de saudades The de Reading. Era a cidade onde eu vivia antes de vir para Portugal. Reading. Não, era a cidade onde eu vivia em Inglaterra. Foi onde eu conheci a Mónica, em Inglaterra, que eu vivi lá. 7 anos. Eu acho que está na hora de acender a luz, porque já está a ficar aqui um bocado escuro. Deixa-me só acender aqui. Acho que assim está melhor. Ok. Ok. Não sei se as pessoas têm mais perguntas para fazer. Foi aqui muito Eu bom acho estar que contigo. Vamos ver eu aqui. tinha umas notas para deixar. Ok. Então vamos aproveitar agora. Deixa-me só. Tinha escrito aqui somewhere. Deixa eu cá ver. Estás muito mulato, diz o Lucas. É? É o make-up. A maquilhagem. Ele usou maquilhagem hoje. Ok. Eu escrevi aqui. Não era suposto ler, era suposto estar decorado, mas. Eu Não há escrevi. problema, acho que as pessoas não se importam se leres. Temos quantos minutos ainda?